Amém? Então vamos lá, vou ler o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1 a 4, diz o seguinte: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram à peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Deus, tu és santo, Deus, tu és poderoso. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos cada dia voltar para o Senhor, buscar a ti, ó Pai, temer ao Senhor, Pai, e te buscar, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? Então, esse texto fala de Jeosafá, do rei Jeosafá, quando ele estava em aperto, quando chegaram a notícia para ele, terrível, que vinha grande multidão contra ele. E naqueles dias Judá já estava um pouco distante de Deus, não estava constante em servir ao Senhor, estavam enfraquecidos por causa disso e deviam mesmo ter medo de outros reis e de pessoas, aquela multidão que vinha contra ele. E hoje também não é diferente. Eu peguei esse texto e vou falar dele para os nossos dias. Para nós, como povo de Deus, sabemos, né, que Israel, né, os judeus, eles são o povo escolhido de Deus, eleito para trazer as promessas, as profecias, o próprio Jesus Cristo. Mas, né, agora sabemos que todos nós, né, judeus, gregos, os gentios de forma geral, chega até nós, também somos povo de Deus em Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo espalhada no mundo inteiro. Então esse sermão serve para nós refletirmos as nossas dificuldades, né? E nunca é demais nós falarmos, né, dos nossos dias terríveis que nós estamos passando, né? Basta você assistir um jornal, algum site de notícias aí, você vai ver que está difícil, né? A prova disso que você está na sua casa assistindo esse sermão, participando desse sermão, né? Cultuando a Deus. Se estivesse tudo normal, estaríamos todos aqui na igreja. A prova da nossa dificuldade já começa por aí. Então, toda essa pandemia que tem bagunçado com a nossa vida, matado muitas pessoas, é uma dificuldade. E muitas pessoas se não deram conta, né, que a dificuldade, não adianta esperar muito pelas autoridades seculares, né? Políticas aí, quem quer que seja aí, já está comprovado que não dá para confiar muito. E na própria população de forma geral, que a maioria com as suas irresponsabilidades tem contribuído de forma negativa por essas dificuldades. E, né, a gente vê tantas pessoas que estão ficando desorientadas, perdidas, e aí buscam alternativa em tantas coisas e não dá certo. Nós, né, lógico, devemos nos cuidar, mas mais do que nunca a nossa única chance é Jesus Cristo. É buscar a Deus, como filhos de Deus nós devemos buscar a Deus. E de que forma? Né? Voltando lá, né, na história, né? Então, primeiro ponto, aprenda com o que Deus fez ao longo da história. Nós, como nós falamos, somos crentes, filhos de Deus, e tá algo assim bonito, né, maravilhoso a gente falar, mas na prática às vezes não funciona bem assim, infelizmente. A maioria de nós temos muita preguiça de pesquisar, de olhar, de avaliar tudo que já aconteceu. Não, é o futuro, não, isso aí, né, tantas pessoas tentando adivinhar o dia que Jesus vai voltar e tantas profecias que deram errado. Não, olha para trás, vê o que foi a história do povo e aprenda que tem um Deus que trabalha ao longo da história, né? Um Deus que cuida, né? Quando Jeosafá tem aquela grande multidão que vinha para destruir, o rei Josafá, o que ele fez? Ele convocou o povo
para orar e jejuar, e obteve a resposta, ou seja, a vitória por parte de Deus, por ter confiado em Deus. Ele não era um rei muito chegado a Deus, não era aquele rei que servia a Deus com interesse de coração, mas na hora do aperto, ele lembrou, na hora da dificuldade, e ele chamou o povo. Gente, ó, o negócio aqui está feio, nós seremos mortos, e esse é um grande exército que vem contra nós, nós iremos perder se nós não buscarmos a Deus. Então trate todo mundo de orar, de jejuar, de pedir misericórdia de Deus, e funcionou. Agora eu vejo, as pessoas brincando de ser crente, em meio a tanta dificuldade da pandemia e de outras também, não é só a pandemia, problemas familiares e outros com droga, com álcool, e olha que pessoas que se dizem crentes, e aí quer resolver de tantas outras formas, esquece de Deus. Não seria a hora de clamar a Deus, sei lá, de colocar o joelho no chão, de jejuar, não para pedir prosperidade a Deus, não para negociar com Deus, mas de humildade mesmo, de reconhecer a incapacidade de resolver e pedir a Deus que tenha misericórdia. Eu creio que está faltando muito isso. Desde o ano passado, lá no início, eu já falava, que as pessoas confiando no início mais em álcool em gel, que estava em falta, do que no Espírito Santo de Deus, que nos unge, que habita dentro de nós. E as pessoas esquecem completamente que existe esse Deus soberano, que ao longo da história tem dado vitória a todos aqueles que clamam a Ele, que chegam a Ele em sinceridade de coração. Então, mais do que nunca é chegada essa hora. Ou nós, como igreja, como povo de Deus, nós voltamos de verdade para Deus, paramos de brincar, de ser crente, paramos com essa brincadeira de só, vou na igreja porque alguém está me obrigando, vou na igreja só para cumprir tabela. Está na hora de parar com isso e assumir realmente como fez o rei Josafá. Se for preciso jejuar, jejua. Se for preciso de orar, e ora, e é necessário fazer isso. Vai orar, vai pedir, clamar a Deus para ter misericórdia. A história conta isso. E hoje, trazendo para nossos dias as circunstâncias difíceis pela qual nós nunca passamos. Mas não é só, quero deixar bem claro, não é só a pandemia. Talvez seja um mal, nosso pior inimigo hoje, mas há tantas outras coisas, pessoas aí dando brecha para o inimigo entrar em suas vidas. E mais uma vez quero insistir, não use a pandemia como desculpa. Não posso estar no lugar, cansado de falar isso, mas vai aí nos bares, na feira e tanto outro lugar, todo mundo, sem máscara, conversando e se esbarrando um no outro, e está todo mundo de boa. Cuidado, nós temos um Deus que trabalha em nosso favor, mas nós temos um Deus que leva as coisas a sério, e um Deus que usa, digamos, aí teve gente que já até cogitou que essa pandemia é um castigo de Deus. Não sei se foi criado, se Deus, no mínimo, do mínimo, foi permitido por Ele, que tudo acontece diretamente, Ele que ordena que aconteça, ou que Ele permite que venha. Ou de um jeito ou de outro, a solução para nós é Jesus Cristo. Até porque, ontem estava assistindo um jornal e a triste notícia, que além de não ter mais, já estão quase todas as unidades e os hospitais que têm UTI, já passa às vezes de 5 em cidades pequenas, Em Goiânia já não tem, a maioria delas lá, não sei nem quantos já estão na fila de espera, e muitos morrem, antes de chegar lá na UTI. E os que vão para a UTI, ainda, no máximo 30% sai com vida, segundo o jornal que eu estava assistindo ontem. É triste a realidade. Então, agora eu falando como povo de Deus, a solução não tem outra, nunca teve outra, é Jesus Cristo. É Deus, o nosso Deus, que luta por nós, que está a nosso favor. Na pior das hipóteses, se Deus permitisse você morrer desse mal, pelo menos nós temos o céu, a eternidade. Mas, somos povo de Deus, e o povo de Deus é um povo de guerra,
Eu gosto de Israel, às vezes eu uso o exemplo desse negativo, mas sempre era um povo que, quando era chamado a guerrear, eles guerreavam com interesse de coração ali, com a alma dele, com a vida deles, para vencer. Então, o povo de Deus é esse povo que precisa lutar, que precisa enfrentar, né, que é o ponto 2, que enfrente as dificuldades do presente. Nós precisamos de enfrentar isso, né, porque nós devemos enfrentar essas dificuldades. Porque nesse momento difícil ainda está havendo, como sempre houve, muitos ataques às igrejas, né? Há países aí que, né, do comunismo, que está querendo aproveitar essa dificuldade do momento para fechar muitas igrejas, estão conseguindo. Eu já falei aqui uns tempos atrás, aqui, o ano passado, que talvez vai chegar o tempo que aqui no Brasil vai começar a acontecer isso, né? E às vezes já acontece, né? Não de fechar de vez, de encerrar as atividades, mas por um período, quantas e quantas igrejas que nesses tempos estão com as portas fechadas. Algumas, como a nossa, faz as lives, grava, ainda vai, mas eu conheço algumas que estão sem atividade. Ou seja, está chegando já esse tempo, aqui no Brasil, não por proibição, mas de uma certa forma, atinge as igrejas. Então, as nossas igrejas estão sendo atacadas. E o povo, que se diz povo de Deus, está aí com a boca aberta, olhando para o tempo e as coisas acontecendo. Então, nós, como igreja, devemos enfrentar as dificuldades. Quero insistir mais uma vez. Não se engane, não é só a pandemia. As pessoas estão usando isso como desculpa, mas tem muitos outros males aí acontecendo e as pessoas dando de bobeira. Então, muitas leis, né, projetos de leis estão sendo elaborados para tornar comum aquilo que a Bíblia diz que é pecado, aquilo que a Bíblia diz que é errado. Práticas contrárias ao Evangelho estão sendo aprovadas em muitos países, no Brasil, para tentar enfraquecer o Evangelho, para tentar diminuir essa força que vem da igreja. Nós, como igreja, devemos estar presentes, enfrentando as dificuldades, batendo de frente, não aceitando isso que tem acontecido. Mas para isso somos nós, como igreja, que devemos clamar a Deus para que levantemos como Josafá e o povo de Israel naquele tempo, e quebrar o cerco que estava ali sobre o reino de Josafá. E a resposta vem dada por Deus. Veja aí, né, ainda no capítulo 20, o verso 9. Vamos ler o verso 9 para a gente entender que o nosso Deus é também um Deus de livramento. Lerei o 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Então, como igreja do Senhor, como Josafá falou a Deus, né, ele estava se referindo à casa, ao templo construído por Salomão, mas neste tempo, né, nós não temos ele mais, não somos da cultura judaica, mas nós temos a igreja invisível, né, a igreja de Jesus Cristo espalhada por o mundo inteiro, que nós devemos orar, clamar a Deus para que Ele possa nos livrar, para que Ele possa nos livrar neste tempo tão difícil, né, para que nós possamos resistir às pressões, parar com esse negócio, né? Estou lendo o livro lá do Tim Chester, e ele fala que o politicamente correto é uma armadilha do diabo. Às vezes, para, né, a igreja, né, nesse tempo não pode falar, o pastor é quase proibido de exortar o irmão, tem que falar politicamente correto, né, se ele está lá num pecado, não pode falar, porque senão eu vou achar ruim, vou sair da igreja. Não, nós só enfrentaremos a dificuldade nesse tempo se nós falarmos a verdade, falarmos a palavra de Deus, aquilo que está no Evangelho. Parar de querer agradar tanto a nós mesmos e aos outros, e agradar mais a Deus. Então isso é enfrentar
as dificuldades do presente, mais do que nunca, é agradar a Deus. Dizer para as pessoas aquilo que é verdade, aquilo que vem de Deus, né? E se a pessoa não gostar, ela não está se rebelando contra a igreja, está se rebelando contra Deus. Então, enfrente as dificuldades nesses dias, expondo, falando o evangelho. Se você levar um não, de boa, né? Sempre foi assim e vai continuar sendo assim. E no ponto 3, né? Eu trouxe: lute com Deus em oração. Nós devemos estar do lado de Deus, orando, né? Não é que nós vamos ajudar Deus a vencer. Deus já venceu todas as guerras. Mas isso, a única diferença é para nós demonstrarmos neste mundo e no mundo espiritual, que é muito mais real do que o nosso, de que lado nós estamos. É eu declarar para mim mesmo, para as outras pessoas, para os anjos, para os demônios, que eles não sabem, Deus sabe de que lado você está, de que lado você está nessa batalha. Está do lado de Deus que já venceu, está do lado do diabo e seus demônios, do lado que perderam, porque foi isso, né, que o rei Josafá fez. Ele declarou publicamente que iria orar e convocou o povo para orar, até porque ele estava numa situação de medo. Aí ele foi orar. E não é diferente conosco. Nós também às vezes estamos em dificuldade. Veja aí as palavras que confirmam aí de Josafá no verso 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Então ele só foi orar porque ele estava com medo. Aí ele ficou do lado de Deus. E não é vergonha nenhuma para nós assumirmos os nossos medos, as nossas fraquezas e orar. Eu fico imaginando se nós estivéssemos aqui fazendo as orações das 6 horas, eu acho que estaria com muita gente, né? Nesses dias de pandemia, acho que o povo ia querer vir mais, que aí bate aquele medo. Vai conversar com quem já contraiu esse vírus terrível, se ele não fica com medo. Eu falo de mim, né? E com a maioria das pessoas que eu converso, todos nós temos medo de ficar doente, ainda mais dessa doença. E você conversa com alguém que já esteve lá, talvez no UTI e saiu, o medo é constante. Então é mais do que nunca é hora de orar. E quando, né, vem essas dificuldades na nossa vida, nos nossos problemas, é hora da gente orar. Já que a gente, né, não ora quando está tudo bem, na maioria das pessoas, né? Porque quem sente forte, tranquilo, não tem nenhuma ameaça, né? Vamos ser sinceros, quando está tudo bem com você, na sua família, né, está tranquilo, pouca gente ora. Seja sincero com você mesmo e fale para você. Faz uma pesquisa com você mesmo aí em casa. Você ora de verdade, assim, com intensidade, quando está tudo bem? A maioria não, né? A maioria expressiva não ora quando está tudo bem. Quando está difícil, ainda não é todos que oram. Seria o tempo lá, né? Volta lá no rei Josafá. Seria o tempo como ele fez, né? E ter um clamor geral mesmo, todo mundo, gente, agora é todo mundo mesmo. Mas, infelizmente, no nosso tempo não acontece muito isso. Está aí as igrejas pedindo, né? Insistindo, pastores insistindo, e as pessoas brincando, né? Não pode buscar a Deus de fato e de verdade, só, né, de vez em quando. É a hora de nós lutarmos junto com Deus em oração. Mais do que nunca é a hora. E oração é admitir a nossa fraqueza, a fraqueza humana, né? Até agora, né, as vacinas aí não mostraram tão eficiente. Remédio, alguns remédios aí dá certo para uns, para outros não dá certo, né? Mas na vida das duas, vai lá e toma. Ou seja, a nossa solução ainda é Deus. É você reconhecer: Senhor, ó, essa pandemia ou outros problemas meus eu não dou conta. Preciso do Senhor. Eu reconheço a minha limitação, a minha fraqueza,
minha falta de condições de resolver esse problema e preciso do Senhor. Então, oração é eu conectar o meu coração com o trono lá no céu. Quando o meu coração só será conectado quando ele for sincero, quando ele for verdadeiro. Também eu fazer aquelas oraçõezinhas assim, né, de praxe, de tabela, que vira mais uma coisa decorada, né? Ó Senhor, que levante, Senhor, abençoa hoje o meu dia. Oração de verdade, né? Isso aí você lembrou de Deus, mas uma oração é um pouco mais. Se o seu coração está voltado para Deus, seu coração está realmente quebrantado. Então, e o rei Josafá, ele foi muito sincero, né? Vamos lá ver no verso 12, o jeito que ele orou. Verso 12. Aí ele fala, orando ao Senhor: Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. E eu vi sinceridade diante de Josafá. Ele declarou, a sua fraqueza foi falar assim: eu não sei o que eu vou fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Não estou confiando no meu exército, não estou confiando em ninguém, não vou chamar outro rei, não vou chamar o Egito, não vou chamar ninguém para me socorrer. Meus olhos estão em Ti, é em Ti que eu confio. Isso é oração, é eu reconhecer: Senhor, ó, sei que tem alguns remédios, tem tudo, eu posso até usá-los, mas não vou tirar os olhos do Senhor. Isso é confiar em Deus. Meus olhos estão em Ti, somente em Ti. Então, isso é o que fazer quando não se sabe o que fazer. Vocês não sabem o que fazer? Busca socorro em Deus, coloca os seus olhos em Deus, né? Buscar em Deus é oração, é o que nós devemos fazer. Quer jejuar por isso? Siga o exemplo do rei Josafá, né? Vamos adorá-lo, louvá-lo por tudo que ele é, por tudo que ele tem feito em nossas vidas, né? A hora que você começar as suas batalhas, mesmo antes de começar, você já ora, né? Deus, ó, tem problemas na minha vida e eu conto com o Senhor, somente o Senhor poderá me socorrer. E ainda no ponto 4, vislumbre, ou seja, veja, né? Antecipe o futuro glorioso do povo, vislumbre o futuro glorioso do povo de Deus. Nós devemos vislumbrar ou antever o futuro glorioso que o povo de Deus tem. Israel, né, mais uma vez, gosto de usá-lo, né? Nós estamos lendo lá em Josué, conquistando a terra prometida, né? Mas antes, lá em Deuteronômio, vimos lá que o povo fracassou, uma grande parte, pois não confiou em Deus, não vislumbrou a terra boa que Deus estava dando. Ou seja, é um dos mais recorrentes sintomas da tristeza profunda e da depressão e falta de esperança, é a pessoa não ter nenhuma expectativa, algo para ela ter um objetivo de vida, de futuro, de eternidade. E a pessoa, quando a gente conversa com alguma pessoa que está em estado depressivo, ela não tem nenhuma perspectiva de vida. Ela se entrega, ela fala, né, já vi mulheres falar para o marido: ó, arrume outra que não esteja doente e vai cuidar dos nossos filhos. Chega ao ponto de falar isso, porque ela não tem uma expectativa da própria vida. E às vezes as pessoas, né, um grande exemplo aí de pessoas que tiram a própria vida, porque elas deixam de vislumbrar, de crer que tem uma eternidade, que tem um Deus que nos salva. E às vezes nós passamos por isso, deixamos de perceber, de ter um objetivo na vida, um alvo a ser alcançado. Sabemos que o nosso maior objetivo neste mundo, o nosso maior alvo é Jesus Cristo, é a eternidade. Não vamos conquistar com os nossos próprios esforços, mas nós não devemos parar também, só porque não vou conseguir, né? Eu vou lutar para manter esse relacionamento vivo junto com Deus. Então a solução para os nossos problemas, os problemas, né, do mundo inteiro,
não está no poder das armas, já foi comprovado, né? Muitas nações fortes já foram lá em cima, já caiu, nem nas ideologias, né? Muitas a história aí, né? Eu gosto de citar o Cristiano, que é professor de história, estudou muito aí, quantas, né, ideologias já vieram, já passaram, já ficaram para trás, né? Não está nos acordos políticos, né? Muito menos no ecumenismo religioso, ou numa criação de uma religião única no mundo, também não vai dar certo, um único governo, também não vai estar. A solução de Deus para os nossos problemas e do mundo, né, se o mundo voltasse, ainda continua o de sempre, que é Jesus Cristo. Então a solução para nós, neste tempo, né, e como foi sempre, é o próprio Jesus Cristo. Josafá, quando ele estava em apuro, volto a insistir, buscou a Deus. Então nós devemos buscar a Jesus Cristo neste tempo, né? E o próprio Jesus Cristo já diz lá, né, em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então não tem para onde você ir. Se você quer resolver seus problemas, é em Jesus Cristo. É a única solução. Josafá buscou a Deus, foi vitorioso, e nós devemos buscar a Deus na pessoa de Jesus Cristo neste tempo e seremos vitoriosos. Então, para concluirmos aí, as lutas vão vir, elas vão, né? Vai vir outras, mas o único jeito de nós permanecermos firmes é em Jesus Cristo. Nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo, porque aí nós não iremos cair. Lembra lá da parábola de Jesus Cristo? Né? A casa que é edificada sobre a rocha, vem o vento, a chuva, a enxurrada, e ela permanece firme. Mas a casa que é edificada sobre a areia, ao que vir o vento, a chuva, a enxurrada, ela vai cair. Então nós devemos firmar em Jesus Cristo. Lutas, né, temos todos os dias. Assim também é a nossa confiança em Jesus Cristo. Aqueles que confiam em Jesus Cristo jamais irão se decepcionar. Jamais ficará desamparado. Confie em Jesus Cristo, clame por Ele, né? Trouxe esse texto de Josafá, que fala do rei Josafá, para nós aprendermos com ele. Está em aperto, está em dificuldade, você tem solução sim. Tem o Deus eterno, temos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Ainda quero orar mais uma vez com vocês, para nós encerrar esse período do sermão. Deus, te dou graças, ó Pai, glorifico o teu nome. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo ao Senhor que o teu Espírito Santo, ó Pai, nos convença, ó Deus, que nós temos sim solução, ó Pai. Pai, ouvi essa semana alguém dizer que a única coisa que não tem jeito é a morte, mas tem sim, Senhor. Tem seu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que se entregou na cruz do Calvário, que morreu, ressuscitou e venceu a morte, nos dá a vida eterna. Que nenhum mal é maior, nenhum problema é maior do que o nosso Deus. Eu confio no Senhor, Pai. Deus, nos chame, Pai, a depositar a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.